Olá, a trajetória da professora Maria Cristina Vidotti Blanco Tárrega é um retrato de seu olhar, que é dedicado à realidade social brasileira. A professora Maria Cristina é professora titulada da Universidade Federal de Goiás, pesquisadora bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que dedica sua carreira a compreender as relações econômicas, o etnodesenvolvimento e a sustentabilidade sob a perspectiva dos povos e comunidades tradicionais, dos direitos coletivos, do pluralismo jurídico e da democracia participativa. Seus estudos se concentram na área do direito agrário e a coloca como entre as mais respeitadas pesquisadoras brasileiras a discutir questões que envolvem direito à terra, à cidadania e a cidadania no campo. A professora Maria Cristina, que é graduada em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, também fez mestrado e doutorado em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica, e fez pós-doutorado na área de Filosofia do Direito na Universidade de Coimbra, Portugal, professora e pesquisadora integrante de várias redes internacionais, como a Rede para o Constitucionalismo Democrático e a Rede Latino-Americana de Constitucionalismo Democrático e a Rede Sociologia Rural. Além disso, a professora Maria Cristina integra vários corpos editoriais de revistas científicas, como sendo a editora-chefe da revista da Faculdade de Direito da UFG, e atualmente está dedicando a sua energia ao INCRA, junto à Regional de São Paulo. É um prazer recebê-la, tê-la aqui conosco, professora Maria Cristina. Me desculpa ficar lendo todo o currículo, mas isso aqui é uma parte só do currículo da professora Maria Cristina, que é uma pesquisadora de ponta do direito, que a gente tem a honra de ter conosco nessa entrevista. Professora, recebemos a senhora com muita satisfação, é uma felicidade inaugurar o nosso canal da revista de Direito Socioambiental, com a entrevista de uma grande pesquisadora e que nós tivemos a honra de ter na nossa trajetória como professora e como amiga também. Então, nós estamos muito felizes pela sua participação. As suas pesquisas foram desenvolvidas também, parte junto aos povos Calunga, aqui no estado de Goiás, e elas são marcadas por essa discussão dos conceitos de etnodesenvolvimento e etnoeconomia. Então, eu gostaria de saber de onde vem essa ideia, de onde vêm essas discussões, que a senhora apresentasse um panorama geral para nós. Bom dia, a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, da generosidade das palavras de vocês a meu respeito. Muitíssimo obrigada. Não sei se vale o tanto, mas fico muito honrada com o que vocês disseram. Uma alegria também iniciar com vocês essa atividade tão importante. Os parabéns por essa iniciativa, eu acho muito interessante, muito importante. Desejo que dê muito certo, que continue por muito tempo e contem sempre com a minha participação e contribuição naquilo que eu puder. A ideia de etnodesenvolvimento, etnoeconomia, é uma ideia que remonta, as primeiras políticas, elas remontam à década de 70, quando antropólogos mexicanos, notadamente Guillermo Bonfil Batalla, se identificou um problema com os indígenas mexicanos, que estava havendo ali um etnocídio em razão das relações de trabalho, e começa, então, a refletir sobre isso. Começa a pensar numa possibilidade de desenvolvimento que não dizimasse as comunidades. Faz um documento, no qual ele denuncia esse problema ao Banco Mundial, e depois isso chega à ONU, chega também à Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mas é dessa ideia que o modelo de desenvolvimento tradicional, ou ocidental, ou liberal, como a gente queira chamar, ele tem um potencial de destrutivo frente às comunidades e povos tradicionais. Que há uma possibilidade, o Guilherme Bonfil Batalla, ele desenvolve uma metodologia de apropriação de cultura que não seja destrutiva, que essas comunidades possam ter
o seu desenvolvimento, à sua maneira, incorporando aquilo que é necessário para ter um diálogo intercultural com a cultura ocidental. E, a partir disso, então, eu começo a trabalhar com a comunidade Calunga e começo a perceber a necessidade desse diálogo. Nesse momento, já tinha um trabalho da professora Clorinda com o gado, né? E tinha um trabalho também da professora Maria Geralda, que era o trabalho com gado curraleiro da Clorinda, que é um gado da cultura local, e o trabalho da Maria Geralda, do Instituto do ISA, né, Ambiental, para desenvolver a cultura local, o turismo e etc. Então, eu me juntei a elas, né, compartilhei com elas esses momentos de aprendizado e de construção, e foi a partir daí que a gente começou a trabalhar com a comunidade Calunga. Muito bem, professora. E aí, fazendo um gancho em relação a esse trabalho com os Calungas, e atualmente também, lá em São Paulo, tem uma proximidade sua com os caiçaras, né? Então, que também traz essa dinâmica de luta por direitos. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois momentos na sua trajetória, acompanhando a luta Calunga por reconhecimento de direitos, por pensando o etnodesenvolvimento, e agora junto aos caiçaras. Eu acho que, assim, a primeira proximidade, a primeira aproximação que a gente tem aí, talvez o quilombo Calunga seja um dos quilombos que avançou mais em termos de organização, até no Brasil, né? Um quilombo que tem um reconhecimento muito antigo, ele teve um reconhecimento mesmo anterior à Constituição Federal, e grandes pesquisadores dedicados ao estudo e ao apoio dessa comunidade. Igualmente com os caiçaros um pouco diferente. A gente sabe que os quilombolas, eles têm a proteção constitucional mais direta, né? Os caiçaras são povos tradicionais, estão lá no decreto 6040, mas é um grupo que está ali no litoral de São Paulo, Paraná, um pouco do Rio de Janeiro, um grupo específico que não tem essa proteção forte como tem a proteção quilombola. Entretanto, é um grupo que teve, os caiçaras são muito organizados assim, no próprio, na gestão do seu desenvolvimento, e tem ali o apoio de um grupo da USP que é muito importante, né? Qual eu tenho me relacionado agora, que é com a Manuela Carneiro da Cunha, Cristina Adams, o próprio Antônio Carlos Giex, que esteve conosco já no programa de pós-graduação em Direito Agrário. Então, eles tiveram um apoio para estruturar, para desenvolver, para se compreender como povo tradicional, sobretudo o pessoal do litoral de São Paulo, né? Então, eles têm aí, é muito interessante a proposta dos caiçaras. Hoje, eles já conseguiram, por exemplo, uma escola caiçara numa parte da comunidade que está isolada. Então, eles têm avançado muito com isso e com a preservação dos modelos de subsistência, né? Que é a roça de coivaras, tecnologias de pesca artesanal, enfim. Então, é muito interessante. É desafiador trabalhar com eles, porque não tem um artigo da Constituição dizendo que eles têm o direito territorial. Então, a gente vai construindo. Agora, a gente está trabalhando, por exemplo, com os projetos extrativistas de pescadores, está levando a proposta para eles. É uma primeira possibilidade de criação. Mas é isso, eles ainda têm uma dificuldade nesse sentido. Professora, e a senhora teve um artigo publicado agora, em 2026, pela revista Pensamento Jurídico, que foi intitulado Etnoeconomia Quilombola, desde o Brasil, entraves para a exploração e proteção do patrimônio cultural. E nesse trabalho a senhora discute, entre outras questões, né, o dever do Estado de assegurar que as comunidades tradicionais existam dentro de seus modos de vida, né, e pensando também a proteção do direito à terra, a constitucionalização do direito à cultura.
Então, na sua visão e na sua experiência, o que nos falta dentro desses processos de reconhecimento dessas comunidades para que a gente converta a tutela, né, dos direitos desses povos em algo mais palpável, né? Então, como nós podemos seguir enquanto país e as políticas públicas que às vezes estão sendo mais efetivas nessa proteção? Eu acho que assim, a gente tem aí um conjunto, a gente tem medidas legislativas, a gente já tem, mas eu acho que o que mais falta é uma compreensão disso. Eu acho, por exemplo, eu acho que no judiciário eu sinto muito isso, a falta de uma compreensão. Se você discute controle de convencionalidade, pensando na Convenção 69 da OIT, que é a pedra fundamental para a proteção dos povos tradicionais, dificilmente é do conhecimento, é da prática, o controle de convencionalidade das ações judiciais segundo referentes a essa convenção, né? Então, eu acho que falta uma educação, eu acho que falta informação. As políticas públicas, elas são praticadas por pessoas, e as pessoas nem sempre, talvez na grande maioria, não conhecem, né, ou não assimilaram, ou não entenderam ainda a proteção devida a esses povos e às comunidades. Isso tem dificultado enormemente, eu acho que o avanço da implementação das políticas, né? Primeiro você tem que convencer, você tem que ensinar o poder público para depois aplicar e chegar à política pública. Isso é uma grande dificuldade. Avançando e falando um pouco da pauta do dia, que é mudança climática, né, a gente vê hoje um discurso, inclusive, dessa agricultura voltada à monocultura, exportadora, que a gente fala do grande agronegócio, divulgando práticas ou dizendo que estão estabelecendo práticas sustentáveis, práticas que podem combater essas mudanças climáticas. A senhora acredita que, de fato, esses sistemas consigam desenvolver uma política, uma prática que enfrente o cenário de mudanças climáticas? E nesse cenário, o que temos a aprender com as comunidades tradicionais? Eu acho que a gente tem que, primeiro, aprender a respeitar, né? A respeitar o conhecimento tradicional. Acho que é muito importante, isso. Não partir do princípio que são pessoas, né, ignorantes, né, que não compreendem a ciência, muito pelo contrário. Tem uma ciência, um conhecimento ali construído que preservou, e isso é fato, ninguém vai negar isso, porque elas estão lá, nesses lugares, esses lugares estão preservados. Acho que temos tudo a aprender, eu acho que a própria FAO já entendeu isso, já tem um catálogo enorme de sistemas de produção de alimentos, né, tradicionais, né? Então, eu acho que isso é muito importante, esses sistemas diferenciados, né? Sistemas tradicionais podem salvar o planeta, podem nos salvar de uma eventual grande fome, né? E eu acho que o agronegócio, esse modelo de agricultura do agronegócio, eu não vejo uma possibilidade de ele chegar a uma transição ecológica, né? Há muito mascaramento, né? Há muita maquiagem nisso. Vamos usar bioinsumo. Agora a gente está fazendo, não está usando mais químico, está fazendo ecológico. Não está fazendo ecológico, não tem equilíbrio ecológico nenhum. A gente está matando a vida, né? A gente está matando os pássaros, a monocultura ainda continua, não adianta colocar fertilizante biológico, que isso não vai resolver a situação. A gente tem que aprender muito com a agricultura tradicional, com os povos tradicionais, e eu acho que tem que tentar pelo menos um diálogo com essas práticas para ver se dá para salvar ainda alguma coisa. Professora, e dentro dessas
discussões, a gente gostaria de saber qual é a sua observação enquanto professora e pesquisadora, integrante dos programas de mestrado e doutorado que nós temos, os mais importantes, né? O que os estudiosos do direito agrário e do direito ambiental precisam ter em mente dentro dessa compreensão da luta pela terra, no direito à alimentação saudável? Quais são as perspectivas a partir daqui? As lacunas que a senhora observa pode nos dar serviço que nós precisamos trabalhar? Eu acho que esse diálogo, né, entre as disciplinas é muito importante, né? Mas esse diálogo com outras possibilidades de conhecimento, né? Não é... Eu acho que a gente vive muito em modelos em casinhas, né, em modelos pré-definidos, muito fechados a possibilidades de pensamento, né? As pessoas estão falando muito dentro de bolhas e isso eu acho o equívoco que a gente está fazendo. A gente precisa ouvir, ainda que a gente considere que o ponto de partida é equivocado, mas a gente tem que ouvir, tem que dialogar, porque senão nós não vamos avançar. Ficamos uns falando umas coisas para aquele grupo que acredita que está tudo certo, outros falando, as pessoas não dialogam com outras culturas, né? Eu acho que e a gente não sabe, a gente parte do pressuposto que a ciência já avançou e que a gente sabe tudo, mesmo as ciências humanas, ciências sociais, que a antropologia só não, eu acho que tem muito ainda caminho, muitas possibilidades, alternativas, a gente precisa dialogar. Eu acho que isso é muito importante hoje. Certo, professora. Muito obrigado pelo seu tempo. Quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de participar. Saiba que você é uma das grandes inspirações, tanto para a minha formação quanto para a formação da Luciana. Então, essa revista de Direito Socioambiental é, de certa forma, fruto seu também. E é uma honra tê-la conosco esse dia. Desejamos um bom dia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, professora. A casa é sempre sua. Retorne sempre que possível, quando puder. Vocês me emocionam. Muito obrigada. Fico realmente muito emocionada. Desejando muito sucesso para o empreendimento. Vamos chorar as duas. Terminamos com lágrimas de alegria. Muito Parabéns, obrigado. gente. E é um sucesso e assim, é uma honra ter participado da formação de vocês. Ser, de alguma maneira, uma forma de inspiração. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Até a próxima. Mais uma vez, obrigado, Luciana, pela parceria. Professora Maria Cristina. Um abraço a todos e todas.